if you get to hear me now. Olá pessoal, a aula de hoje então a prof vai falar sobre trigonometria e suas razões trigonométricas. A trigonometria é a palavra formada por três radicais gregos, tri, três, gonos, ângulos e metron, medir. Tem por objetivo o cálculo das medidas dos lados e ângulos de um triângulo. Inicialmente apresenta vestígio de seus estudos entre os babilônios, que a utilizavam para resolver problemas práticos de astronomia, navegação e muitos outros. Atualmente a trigonometria não se limita apenas a estudar os triângulos. Sua aplicação se estende a outros campos da atividade humana, como a eletricidade, a mecânica, a música, a topografia, engenharia civil, engenharia elétrica, arquitetura e muitos outros. As razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, vamos ver como é que fica aqui. As razões trigonométricas são relacionadas aos triângulos retângulos que possuem um ângulo de 90 graus. São elas as razões o seno, cosseno e tangente. As funções trigonométricas estão baseadas nas razões existentes entre dois lados do triângulo em função de um ângulo. Elas são formadas por dois catetos, um oposto e o outro adjacente, e a hipotenusa. Então, nós temos aqui no desenho um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus, que é esse quadradinho que tem um pontinho aqui. Sempre ao oposto ao ângulo de 90 graus, eu vou ter a minha hipotenusa, e depois os dois catetos, tá? Que nós vamos ver nos exercícios como identificar os dois catetos, o oposto e o adjacente. Então, temos aqui a razão número 1, que é o valor do seno de um ângulo, tá? É um triângulo retângulo, o seno de um ângulo é um ângulo, o seno de um ângulo é a razão, é a razão da medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, ali a formulazinha é dada. Quando eu vou fazer o cálculo do seno, eu vou pegar o valor do cateto oposto sobre o valor da minha hipotenusa. Lê-se cateto oposto sobre hipotenusa. Na razão 2, eu tenho o cosseno de um ângulo. É um triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo é a razão da medida do cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Então, eu tenho aqui o cosseno. Cosseno, eu vou fazer, então, o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. E ler esse cateto adjacente sobre a hipotenusa. Razão 3. Tangente de um ângulo. É um triângulo retângulo. A tangente é a razão da medida do cateto oposto a esse ângulo sobre o cateto adjacente a esse ângulo. Então, quando eu vou fazer o cálculo da tangente, eu vou pegar o valor do meu cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lê-se, então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Vamos ver um exemplo aqui, então. Olha só, aqui eu tenho só identificado o ângulo, eu não tenho os valores dos ângulos, olha só. Então, eu tenho aqui o meu triângulo retângulo, o meu ângulo de 90 graus. Então, o oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa, que no caso aqui eu tenho 10. Quando diz que o meu seno é o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa, então, se eu vou descobrir quem é o seno daqui, o seno é o cateto oposto ao ângulo. O meu ângulo está dizendo que é esse aqui. Então, o cateto oposto a esse ângulo quem é? 6. E a minha hipotenusa, 10. Então, eu tenho 6 décimos, tá? O cosseno. O meu cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é o cateto adjacente a esse ângulo. Se o ângulo aqui, o cateto oposto é esse, o adjacente vai ser esse aqui. Então, vai ser 8 sobre a minha hipotenusa, que é 10. Então, 8 décimos. 8 décimos. A minha tangente sempre vai ser o cateto oposto, que é 6, sobre o meu adjacente, que é 8. 6 oitavos. Bom, aqui, nesse exemplo que a prof pegou, os valores vieram como resposta em decimais, mas geralmente, na maioria das vezes, a resposta fica fracionária, somente simplificada, tá? Então, aqui ela trouxe em forma decimal, dividiu o 6 por 10, que dá 0,6, o 8 por 10, que dá 0,8, o 6 dividido por 8, que vai dar 0,75. Só que se fosse em forma fracionária, nós iríamos simplesmente simplificar, ficaria
ambos dividem por 2, ficaria 3/5, né? O cosseno ficaria 4/5 e a tangente ficaria 3/4, tá? A prof trabalha na maioria das vezes a fração simplificada, tá? E não em decimais, nessas razões trigonométricas, tá? Então, assim, quando é em forma fracionária ali, a gente geralmente dá só simplificado, tá? Mas não está errado se colocar em forma decimal, não está errado. O exemplo 2, olha só, eu tenho o meu ângulo é aqui. Aqui é o meu ângulo de 90 graus, e aqui é o meu ângulo que é dado para te achar os valores dos catetos. Então, o meu ângulo de 90 graus é aqui, oposto a esse ângulo vai ser minha hipotenusa. Então, esse aqui é o meu ângulo, alfa, no caso aqui é uma letrinha grega, alfa, tá? Então, aqui, oposto a esse ângulo, 5. Adjacente a esse ângulo, 12. Então, o meu seno quem é? Não é cateto oposto sobre hipotenusa? Quem é o meu cateto oposto? 5. Minha hipotenusa, 13. Então, o meu seno é 5/13. O meu cosseno é cateto adjacente, que é 12, sobre a minha hipotenusa, que é 13. Então, 12/13. E a minha tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, então vai ser 5/12, certo? E aí a prof mandou em arquivo para vocês uma tabela, tá? Com valores dos ângulos, tá? Com o auxílio da tabela, você irá encontrar valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos expressos em graus, que é o que nós vamos fazer o cálculo agora nos demais exercícios, tá? Então, exemplo aqui, ó. Vocês vão calcular o valor do x aqui nesse triângulo, que eu não sei. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Eu tenho que meu ângulo de 90 graus é aqui. Oposto a esse ângulo é a hipotenusa, né? Eu tenho que meu ângulo é aqui, então o oposto seria aqui, não tenho nada. O oposto, o adjacente, eu tenho só o x. Então, como é que eu vou fazer o cálculo disso aqui? Se eu tenho hipotenusa e cateto adjacente. Opa, se eu tenho adjacente sobre hipotenusa, eu tenho que fazer o cálculo do cosseno. Então, o cosseno de 40 graus, que é o ângulo que foi dado aqui, é igual ao valor do meu cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. O cateto adjacente é x sobre a minha hipotenusa, que é 10, tá? Aí a gente vai fazer em forma de x, né? Então, x é igual ao cosseno de 40 vezes o 10. O cosseno de 40, vocês vão usar na tabela, vão ver o valor. No caso aqui, esse aqui de exemplo, a prof vai colocar aqui, 0,766, que é o valor que está na tabela, vezes o 10. Quando eu multiplico por 10, potência de 10, eu vou pular uma casa, né? Eu vou avançar uma casa. Então, aqui, eu vou multiplicar por 10, então vai ficar 7,66. Essa seria a resposta do meu x, tá? Depois disso, a prof mandou alguns exercícios, tá? No sistema, que vocês vão fazer a consulta nessa tabela para vocês ir realizando. Qualquer dúvida, a prof está à disposição, tá? No horário de aula de vocês, certo, pessoal? Um beijão da prof, uma boa aula.